agora para o professor Edson Gomes, que é pedagogo, doutor em Educação pela UFRJ e mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal Rural do Rio. Integra o Comitê Permanente para a Educação das Relações Étnico-Raciais, ERER-CAP UFRJ, e faz parte do NEABI UFRJ. Atua na linha Políticas Públicas, Administração Escolar e Relações Étnico-Raciais. Então, com a palavra o professor Edson, depois a professora Mônica, que eu agradeço a presença aqui na mesa conosco. Professor Edson, por favor. Boa tarde a todas e todos. Vou começar com uma autodescrição. Eu sou um homem de estatura média, magro, cabelos lisos cortados na máquina. Estou usando um óculos com armação preta, um cordão com sementes vermelhas do Guarani, um cordão e uma pulseira, uma blusa branca e uma calça musgo com uma sandália de couro. Eu já queria ter responsabilidade de falar depois de você, né? Que isso, Janete? Me deixou na situação complexa, do Sérgio também. Estou muito feliz, quero agradecer ao convite pelo Vantuil. É muito importante que a gente traga essa discussão, né, de alguma forma, trazendo e ampliando para outros espaços e pensar, esse cuidado de pensar a educação básica, de pensar a lei de 1639, pensando também a lei de 1645. Eu acho que é um cuidado da organização desse encontro, né, muito valiosa. Assim. Queria agradecer, me senti muito honrado por esse convite, e ainda mais para compor parte dessa mesa tão incrível aqui. Muito feliz mesmo. A Mônica já falou algumas vezes no CAP, né, Mônica? E sempre inspira muito, estou muito orgulhoso, inspira muito, muita admiração da minha parte. E conhecendo a Janete também aqui. E eu fico pensando, Janete, Sérgio, né? Eu acho que a gente não tem paz assim, né, no nosso trabalho. Eu acho que, no sentido de a gente precisa o tempo todo, e aí eu vou me apresentar também, mas a minha apresentação vai ser ao longo da minha fala, e tem uma justificativa para isso. Né? Tem muito a ver com o que a Janete falou, com o que o Sérgio falou. O nosso trabalho e a nossa vida se misturam o tempo todo. Nós somos arrastados, né, o tempo todo a nos movimentar e a nos mobilizar e a lutar por alguma coisa. Por que isso? Né? A gente acabou de ouvir o relato da professora Janete, que traz na sua fala aí uma série de situações que ela precisa se brindar para poder desenvolver o seu trabalho. E isso está colocado para todos nós. Então, a gente não tem o privilégio de dissociar nosso trabalho da nossa vida. Isso é para quem não quer mudar a sociedade. Quem não quer mudar a sociedade é quem é beneficiado por ela. E não somos nós, não fomos nós. Então, a gente está o tempo todo sendo conclamados a lutar e a militar, né, no nosso trabalho. Se a gente assim não faz, a gente é engolido por ele. Então, essas palavras me tocaram nesse sentido. E só um exemplo muito... A gente pode ter um monte de exemplos aqui que a gente pode colocar nesse sentido. Por exemplo, descobri que eu não posso pegar o Ubermoto. Outro dia eu estava saindo de um campus da UFRJ para outro, estava atrasado, peguei o Ubermoto. Obviamente fui parado porque eu estava com o álcool no bolso, e o guarda achou que poderia ser risco, então poderia ser algo perigoso, né? Fomos parados, eu e o motorista negro e eu indígena, a mais ou menos 15 metros do meu ponto de desembarque para fazer o meu trabalho. Então a gente o tempo todo descobre, né? E eu descobri muito isso no Rio de Janeiro. Eu sou professor da UFRJ desde 2018, não sou do Rio, sou de Minas, uma cidade pequena, de 100 mil habitantes. Então eu vou falar um pouco disso também. Fiz a pedagogia já mobilizado por questões de a atuação política do professor foi algo que me encantou enormemente. Assim. Eu entrei na pedagogia, talvez como boa parte dos pedagogos, né, não como primeira opção de curso, né, mas fui me encantando, e o que me fez encantar enormemente pela atuação da educação como pedagogo foi justamente a possibilidade de transformar que a escola possibilita.
né? E ali não se tinha nenhuma discussão étnico-racial. Nenhuma discussão étnico-racial. A minha cidade é uma cidade que tem uma cidade predominantemente indígena e negra. Paracatu, eu falei o nome, mas deixa eu trazer aqui de novo, porque acontece que a gente esquecer de falar as palavras. E nessa cidade ela viveu, Mônica, de maneira muito intensa e violenta os processos de colonização através das bandeiras e da exploração do ouro, e guerras e genocídios indígenas. E isso teve impacto na minha construção enquanto sujeito. Assim como vários da minha cidade, eu também cresci sem acesso nenhum a informações sobre a minha ancestralidade, sobre o meu pertencimento étnico. Né? Hoje eu me autodeclaro como indígena, possivelmente entre as etnias Xacrabás e Caiapó, indígena em contexto urbano, tá, gente? Muito em função, não em função dessa história, mas por uma busca que se deu a partir desse encontro com outras possibilidades de se relacionar e de se perceber neste mundo, que não foi colocado ali. Porque o que estava sendo colocado ali na minha cidade era um outro processo. Era um processo de completo apagamento de uma história genocida, cruel, de extermínio de cultura e de gente. É isso que estava colocado ali. E mais perverso ainda, uma exaltação do algoz, do criminoso. Então eu cresci, eu sempre estudei em escolas públicas, costumo dizer que eu zerei o jogo, né? Foi do fundamental, e é zerar porque é difícil mesmo, porque a gente tem que enfrentar, a gente tem que ser muito bom, a gente não tem que ser bom, a gente tem que ser, e aí isso é uma coisa que está sobre nós, né? A gente tem um nível de autocobrança sobre nós mesmos que é adoecedor, porque a gente tem que ser o tempo todo impecável, assim, não podemos dar uma falha. Enfim, é difícil fazer isso, porque desde a forma como nós falamos, né, até a nossa aparência, presume-se a fragilidade e incompetência numa sociedade racista. Isso está colocado para a gente, estava colocado para mim também lá atrás. Então, quando eu estava nesse contexto, né, as possibilidades de... Acontece. É porque realmente revisitar essa história, compartilhar com vocês, é algo que de alguma forma me movimenta, mas eu vou chegar lá, tá? Tá, Bruno? Vou chegar lá na 11.645, que é o que eu quero trazer para vocês. Nesse contexto, você não consegue acessar de forma natural construções nas quais você possa se perceber nessa condição de deixa eu tentar achar a palavra, né? De equidade e de estar com o outro sem que você esteja numa condição de subalternidade. Então a gente precisa lidar com essa situação, né? Então nesse processo você de uma forma se constitui, né? Só para dar um exemplo para vocês de como estava colocado na minha construção de subjetividade, que eu acho que isso que a gente está falando também. O ano era 1998. Estava no terceiro ano do ensino fundamental. A minha cidade preparava o desfile de 7 de setembro. Todas as pessoas que eram morenas, eu acho que esse era o ponto que eu ia chegar. Todas as pessoas que eram morenas, né, foram fantasiadas de indígenas, foram sem nenhum tipo de discussão sobre isso, né, e fomos para o desfile no chão,
segurando lança, e a orientação que nós recebíamos das professoras era: apontem as lanças para as pessoas que estiverem assistindo. Vocês são nervosos, vocês estão bravos. Simulem que vocês são bravos. E atrás de nós, as crianças brancas, simulando os bandeirantes, vestidas e acenando para as pessoas. Né? É nesse contexto que essas subjetividades eram completamente apagadas e invisibilizadas. Logo, eu me constituí até certa idade como um sujeito sem identidade. O moreno, uma pessoa morena que quer ser moreno, me diga que quer ser moreno por história, que era isso que a gente era. Né? E nesse processo, como se constitui e como se percebe, né? E aí, só para poder avançar um pouco mais, para a gente não ficar dando voltas nessas histórias aí, eu quero dizer que a 11.000, eu vou trazer aqui o contexto da 11.635, que a 11.635 ela altera a 11.639 e inclui nela também a cultura e a história dos povos indígenas. Né? Ela proporciona avanços, de alguma forma, porque permite com que essas questões adentrem a escola minimamente de uma perspectiva crítica, minimamente obrigando até as escolas a inserirem essas reflexões em seus currículos. Isso acontece em 2008. E eu pergunto para vocês, é suficiente? É suficiente? E eu acho que ouvindo as professoras que falaram anterior a mim, né, e trazendo um pouco desse lado, que acho que é onde as coisas se ligam, eu quero provocá-los a dizer: a 10.639 e a 11.645, elas podem ser trabalhadas ainda hoje em uma perspectiva racista. Embranquecida. Eu posso, se eu exigir, por exemplo, dos meus alunos que eles saibam todos os 266 povos indígenas que tem no Brasil, e exigir que eles demonstrem esse conhecimento nas provas, isso não seria uma metodologia completamente embranquecida. E não é disso que a Janete está trazendo aqui quando ela faz seu relato, e não é disso que eu trago enquanto professor de educação básica, enquanto sujeito que se constituiu e conseguiu acessar a sua sexualidade indígena a partir de uma busca que não se deu na escola. Que, pelo contrário, a escola, quando abordava a questão indígena, era uma catástrofe. Eu nunca me identificava com o indígena que era apresentado na escola. Isso está colocado até hoje. Eu tenho 2 filhas, né? E uma das minhas filhas, ela fala: pai, eu não me pareço com eles. A gente não vive como eles. Né? Ainda apresentando aquela imagem folclórica e distante, como se não fosse algo próximo, como se não dissesse respeito à vida de agora, à vida de hoje. Isso está colocado aí. Então, eu quero já provocar que essas leis não garantem que as práticas desenvolvidas na escola apoiam, são ajuda. Não, por exemplo, outro exemplo, a minha outra filha estava na escola e aí ela teve o 19 de abril, chamaram um povo da etnia Guarani para fazer cantos sagrados. Eu achei maravilhoso. Que teve acordos também. Mas não é só disso. Não é só desse conteúdo curricular de decoração. São vidas. É construção de subjetividade também. Há um compromisso, enquanto educador de escola básica, de contribuir para que essa subjetividade se construa enquanto sujeitos conscientes e que consigam perceber o seu lugar no mundo, não o lugar da subalternidade, mas um lugar que tem elementos, força, história, lastro, que foi nos negado.
E é por isso que a gente não tem paz. A gente não consegue trabalhar na educação sem fazer isso. Logo, ensino, pesquisa e extensão se misturam. E aí só voltando, foram dois movimentos que me fizeram, como eu falei para vocês, não foi isso que me fez me encantar pela pedagogia, não foi isso que me fez quis ser professor, não foi isso que quis me fazer professor. Mas eu tive contato com as comunidades faciais e me formei na prática docente, porque foi na escola que eu comecei a me envolver com os núcleos de educação facial, do CAP, por exemplo, o ERE, que foi fundamental para a minha formação, que eu comecei a me envolver com o NEABI, inclusive com uma coisa que o Sérgio lá, não sei nem se você lembra disso, Sérgio. Você falava comigo sobre NEABI, você falava, você tem que estar junto. Eu disse, gente, mas eu acabei de chegar nessa universidade racista pra caramba, como é que eu vou fazer isso? Vou te buscar lá no CAP. Exatamente. Então, esses espaços foram importantes para a minha formação. Por quê? Os dois episódios nos quais eu me deparei com essa questão de que o moreninho já não dava conta de me explicar neste mundo. Foi quando a minha filha nasceu, minha primeira filha nasceu, e eu olhei para ela e falei assim, eu não quero que ela seja... O que é a minha filha? Qual é a história da minha filha? Ela vai ser morena? O que é ser moreno? E eu invejava aqueles nomes lá, chiques, né? Chiques europeus, né? Que tinha aquelas coisas que eu não conseguia nem pronunciar. E eu ficava assim, gente, eu sou o quê? Eu sou nada, né? Isso é um grande equívoco, isso foi uma mentira contada para mim repetidas vezes do nascimento, e é contada para vários, para todos nós, uma mentira. Isso nos constrói, enfim, não queria isso para ela, comecei a buscar. E a outra questão óbvia foi sair de uma cidade predominantemente negra e indígena e vir para um lugar que 90% são brancas, em que eu não consigo ter paz indo para uma farmácia comprar um remédio. Me constituir, considerando, claro, a interseccionalidade, eu tenho alguma passabilidade em função dos cabelos lisos e os traços mais finos, me permite uma passabilidade, mas eu não consigo ir para uma farmácia sem separado, eu não consigo pegar um Uber sem separado, por exemplo. Então, aqui você não tem paz ao quadrado, né? Então, isso você vai se constituindo e você percebe, opa, eu não consigo dissociar. Em função disso, eu trago para vocês a seguinte questão: a imagem que o colonizador produziu do indígena é estática, folclórica, e trazer a 11.645 para a escola, a gente tem que trazer, é importante que se traga sim a história, a cultura, que se conheça os povos, mas é de vida que se fala, é de formas de se relacionar com o mundo que se fala. Existem estudantes que precisam perceber e se reconhecer nesse espaço. E não são, a gente está falando, eu estou falando, é importante demarcar isso, a gente está falando de uma parte da população brasileira que se autodeclara pardos por não terem o direito constitucional de se declararem como indígenas. Isso por uma construção ainda muito racista. E essa construção não é natural. O indígena urbano, ele não quer estar, ele não pode estar, foi negado a ele a língua e ele estar próximo do seu povo. Mas ele vive na sociedade e ele pode, de alguma forma, trazer, e aí tem uma coisa importante também, a cultura indígena, principalmente indígenas de contexto urbano de cidades pequenas, né, a vida, embora não seja a vida na aldeia, dentro da cultura, traz elementos de culturas indígenas muito embrenhadas em sua organização, na sua vida, que são completamente apagados, invisibilizados e desvalorizados. É na relação com a terra, é na relação com a alimentação, é na relação do cuidado das crianças. Isso tá colocado ali na forma de vida desses povos, sobretudo os povos mais pobres, dos quais eu me originei também. Então eu consigo, hoje, estudando os povos indígenas, sobretudo de etnia Xacriabá, eu peguei um livro de cultura Xacriabá e fui folheando como eles vivem, né? A cultura Xacriabá, como é, e Xacriabá vive geograficamente perto da minha cidade, Paracatu. Gente, era a minha infância.
sem que minha mãe se declarasse. Minha mãe agora se declara como indígena, mas até então ela nunca se percebeu dessa forma. É uma forma muito familiar, é uma forma muito próxima de vida. Né? Obviamente a minha vida não é aquela, mas eu preciso ter meu direito constitucional de respeitado de me autocar nesse estado racista e genocida como indígena em contexto urbano. Ponto final. E é disso que também precisamos falar quando trazemos a 11.145 para dentro da escola. Não é só apresentar, obviamente é isso também, né, porque tem muita riqueza, e inclusive é disso que eu me alimento, é dessas formas outras de se relacionar com o mundo que eu me alimento e me fortaleço, inclusive esse cordão aqui, como eu disse, um cordão Guarani, né, então é disso que eu, quando a vida aqui está muito difícil, eu vou para a aldeia, alguma que me acolha, e lá eu fico um tempo até eu conseguir me restabelecer, me reorganizar e voltar para esse inferno que é o Rio de Janeiro. Né, então é assim que eu me estabeleço. E é isso, no contexto urbano do qual eu venho me constituindo. Só para poder fechar, gente, isso não é novidade. Esse Estado genocida racista não é novidade, está documentado nos documentos, nos papéis oficiais que estão publicados aí. Só para poder fechar, tá? Trazer para vocês um relato muito duro, que é da tese da Núbia Braga, vou pedir licença para ler, são 3 parágrafos, que contam um pouco de o que aconteceu na minha cidade, que aí vocês vão entender por que eu era um moreno, e por que não tinha indígena em Paracatu. Se você for olhar o IBGE, não tem indígena em Paracatu. Uma cidade que o próprio nome é o Guarani, Tupi-Guarani, Rio Bom, né? Não tem indígena lá. E aí eu vou ler essa tese que eu encontrei nas minhas buscas pessoais, uma parte dela, que relata um pouco o que aconteceu lá, que inclusive eu nunca ouvi falar isso na minha cidade. Nunca ouvi falar isso. Vamos lá. Sérgio Buarque, essa tese de 2009, tá, gente? Olha para vocês verem como a coisa avançou tem pouco tempo. Né? Sérgio Buarque de Holanda revela uma face do Brasil bem diferente da sociedade paternal benévola ao recuperar a herança colonial lusitana. Atento ao passado agrário e rural, explica a formação das atitudes dos brasileiros na vida política e social que, reproduzidas nas instituições, criaram um Estado debilitado, entregue aos interesses privados. Na colônia, gestaram-se atitudes, tratamentos viciados com o outro, trocas e favores manipulados por interesses e uma cordialidade aparente que encobre o lado autoritário. A imagem de sociedade colonial branda foi desmontada, criticando-se as aparentes relações harmônicas, mostrando as violências. O conde de Sarzedas, ao saber, agora vem o fato que aconteceu na minha cidade, ao saber das muitas queixas dos viadantes em Minas Gerais e Goiás, que a minha cidade é bem ali, né? Minas e Goiás, ali, lá no noroeste mineiro, perto de Brasília, por causa da hostilidade dos caiapós, baixou uma portaria, documento, em 18 de dezembro de 1736, autorizando que fossem castigados e escravizados, sendo reservados os direitos da coroa, 1/5 dos índios. Em 1742, esse mesmo conde, que inclusive devia ser exaltado pelos... Eu acho que aquele caminhão que tinha os ninhos brancos e loiros estava exaltando o conde simbolicamente o conde de Sarzedas, né? Baixou o regimento que devia ser usado pelos capitães de cavalos na conquista dos caiapós. E de um acordo com este regimento, os índios poderiam ser passados à espada, sem distinção de sexo, só não podiam executar meninos e meninas de 10 anos. Ou seja, como é que eu vou me constituir indígena se eu nasci nesse lugar? O que me restou? De onde eu vim?
se tinha uma lei, um decreto, que condenou os indígenas da minha cidade à morte. Só as crianças que poderiam ser salvas. Vamos lá. Em 1741, Sem Bororôs e Antônio Pires e Campos partiram de Cuiabá armados para lutar contra os caiapós do Triângulo Mineiro. Em 1744, os caiapós fizeram novos ataques às fazendas de Rios e Uberaba e das Valhas, como resposta às represálias que estavam sofrendo. A coroa portuguesa atendeu o apelo da Câmara de São Paulo. Afinal de contas, né, olha que absurdo, os branquinhos estão morrendo lá nas Minas Gerais, né? E Dom Luiz Mascarenhas dos Santos decretou no bando de 17 de fevereiro de 45 para se fazer guerra continuada até domesticá-los, afugentar ou extinguir tais gentios. Antônio Pires de Campos partiu para Cuiabá e montou um plano de ação, levando consigo mulheres e homens dos Bororôs para o caminho de Picada de Goiás. Estou acabando, tá, gente? Para garantir a segurança dos viadantes. Em 1748, investiu contra os caiapós. Em 1775, de Ilha de Santana Alferes José Pinto da Fonseca escrevia o governador relatando as barbaridades de Antônio Pires Campos, cujos gemidos ainda hoje soam os ecos nos ouvidos destes miseráveis, não podendo referir estas juntas queixas sem que as lágrimas testemunhem a sua dor. Feito este estrago, apanhou muitos prisioneiros indígenas que conduziu em correntes para os seus cativos, sendo a língua que nos trazemos uma daquela presa. Passou a crueldade deste homem a mandar pelo caminho amarrar estes prisioneiros em árvore, fazendo-lhes muitos açoites. O relato, porém, de nada adiantou, porque Antônio Pires sempre teve aval das autoridades nas campanhas contra os índios. Ué, por que eu não sabia disso? Se eu nasci nesse lugar? Por que eu estava vestido de indígena? Se eu era indígena? E não me contaram isso. Está aí. Fiquemos atentos, vigilantes. Nós estamos falando de vidas, de estudantes em formação, de subjetividades em construção. A 10.645 diz respeito a isso. Obrigado.